Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Estatística Aplicada à Educação. Espero que estejam todos muito bem. E hoje eu quero conversar um pouquinho sobre o primeiro semestre, olhando para o presente, repensando o futuro. Então nós vamos olhar para as atividades que nós desenvolvimos no primeiro semestre e vamos repensar em novas práticas, em novas atividades que podem ser melhoradas ao longo do segundo semestre, tá? Que irá se iniciar após o recesso. Então, aqui eu trago uma imagem que ela reflete algumas ideias, que ela nos indica algumas coisas. Então nós temos aqui um muro que muitas das vezes pode ser um empecilho, uma dificuldade, tá? Que nós podemos encontrar em nosso caminho. Então, por exemplo, a própria matemática. Tá? Alguns de vocês, na primeira atividade que eu desenvolvi, que era a ilustração de um desenho que vocês confeccionavam, e nesse desenho você representava algumas ideias, alguns sentimentos, eu vou falar ao longo da apresentação, sobre a matemática. Então alguns, eles tinham, destacavam ali o seu receio, esse medo pela própria disciplina. Tá? E alguns, ao longo da nossa caminhada, já conseguem olhar para além desse muro, além dessa dificuldade, já conseguem saltar, outros conseguem cavar buracos, né, que seria ultrapassar limites mesmo, e outros até mesmo quebrar essas dificuldades e tocar o barco e sem medo de errar, desistir e sem olhar para trás. Então a ideia realmente é vocês olharem para essa dificuldade, que pode ser a matemática, mas ao longo desse semestre nós nos deparamos com muitas limitações, com muitas dificuldades. Não está sendo um semestre fácil para ninguém, isso eu acredito, tá? Mas nós estamos aqui como um colegiado, como uma academia, como uma universidade para tentar auxiliar vocês na medida do possível. Então eu, como professor, na posição de professor, o principal foco que eu quero é ter esse diálogo, essa conversa com vocês, oportunizando, claro, o ensino e a aprendizagem para a nossa disciplina. Então, sempre podem contar comigo para qualquer dificuldade que for encontrando na nossa disciplina. Eu gostaria que vocês pontuassem, destacassem, comentassem com todo mundo, para que nós possamos, de fato, fazer dessa disciplina um momento, uma oportunidade de aprender, ok? Bem, então, quero aqui deixar um lembrete que na aula do dia 22 de junho, na segunda-feira passada, eu propus a vocês a confecção de um segundo resumo visual a partir da leitura do artigo Modelagem Matemática na Educação Infantil. Considerações a partir de uma prática educativa com crianças de 3 e 4 anos de idade. Então agora, nesse segundo resumo visual, vocês têm a oportunidade de conhecer um pouquinho sobre práticas de modelagem matemática enquanto metodologia de ensino para a educação infantil e com crianças muito pequenas, com crianças de 3 e 4 anos de idade, onde elas têm a oportunidade de escolher um tema e a partir desse tema desenvolver muitos conceitos matemáticos e aprender outros conceitos fora da própria matemática. E também deixei aberto a vocês, o resumo vai ficar aberto até a data de hoje, então vocês têm até hoje, próximo à meia-noite, para finalizar o resumo. E vocês têm um questionário complementar acerca desse resumo visual, né? Que vocês, onde vocês vão encontrar algumas questões que são relevantes em relação a esse artigo e destacam algumas particularidades. Então vocês farão a leitura, irão confeccionar esse resumo visual no mesmo esquema do primeiro, onde vocês destacavam algo importante, comentavam, destacavam as dificuldades que vocês encontravam e comentavam, e também ilustravam uma ideia, uma passagem do artigo através de uma imagem. Então vocês faziam a elaboração desse resumo visual. E agora vocês também têm um questionário. Então, para complementar realmente a atividade, a leitura de vocês. Então vocês vão buscando elementos desse artigo que respondam esse questionário. Então o resumo ele terá peso 7 e o questionário terá peso 13. Então por isso de serem um complementar ao outro, fechando a nota 10, tá? E também eu deixo aberto a vocês um fórum a respeito tanto do resumo visual, quanto do questionário, quanto da própria modelagem matemática. Então, nesse fórum, vocês têm como intuito esclarecer possíveis dúvidas a respeito da elaboração do resumo visual 2 e do questionário proposto como tarefas do dia 22 até o dia 29. Lembrando que o questionário vai ficar aberto até o dia 1º, tá? Para que vocês realmente possam fazer uma leitura com bastante calma, com bastante cautela e responder as questões. Então, e também das questões referentes a novos assuntos que vocês gostariam de aprender em nossa disciplina frente à modelagem matemática nessa ideia de educação matemática. Então,
Que outros aspectos da modelagem vocês querem conhecer, querem ouvir falar mais da teoria, da prática, e que aspectos dessa metodologia vocês acharam mais interessante. Então vocês destacam esses pontos lá no fórum. Gostaria da participação de vocês para que eu também consiga organizar as próximas atividades da nossa disciplina. Bem, pesquisadores como Lopes e Biagione, tá, eles apontam a necessidade do desenvolvimento do pensamento estatístico para que o indivíduo tenha as habilidades necessárias para interpretar e avaliar de forma crítica as informações e saber como utilizá-las no exercício de sua cidadania. Então agora, a partir desse momento ao longo da apresentação, eu quero destacar alguns pontos que falam sobre a importância da disciplina Estatística Aplicada à Educação na formação inicial do pedagogo. Então, o primeiro ponto é o pensamento estatístico. Então, é a formação desse pensamento estatístico na formação inicial de vocês e depois para o ensino e aprendizagem nos anos iniciais na educação infantil. Bem, então, sendo a escola a instituição responsável pela formação do indivíduo, o pedagogo também tem participação nesse processo. Então, como professor ou como organizador do trabalho coletivo nesse ambiente. Então, vocês podem assumir dois papéis na instituição escola, que é o próprio professor ou o gestor, o organizador do trabalho coletivo desse ambiente. Então, Pimenta, ele afirma que o pedagogo é o articulador do processo de ensino e aprendizagem, responsável por organizar as atividades pedagógicas e algumas administrativas existentes da escola. Desse modo, a estatística apresenta-se como uma valiosa ferramenta que pode auxiliá-los em diversos momentos. Então, vocês têm como uma ferramenta que pode auxiliar na formação de vocês e nas atividades do dia a dia do ambiente escolar, que é a estatística, né? Então, a taxa de evasão escolar, o índice de aprovação e reprovação, o índice de desenvolvimento da educação básica, que é o IDEB, o sistema de avaliação da educação básica, que é o SAEB, e a Prova Brasil, são alguns dos elementos, né, que são alguns dos indicadores que fornecem informações sobre o processo de ensino e aprendizagem. Então, a partir dessa coletânea de dados, vocês, como futuros pedagogos, podem, a partir do coletivo da escola, trabalhar em estruturas que podem melhorar o ensino e a aprendizagem. Então, nesse sentido, esses dados, eles auxiliam o pedagogo, juntamente com o coletivo da escola, professores e toda a parte administrativa, na definição de metas e elaboração de planos de ação, intencionando a melhoria da educação básica aos nossos alunos, a educação oferecida aos nossos alunos. Então, vocês, a partir desses dados, conseguem buscar elementos que possam melhorar tanto o ensino como a própria aprendizagem desses alunos nesse ambiente escolar. Bem, agora vamos pensar no pedagogo como professor de educação infantil e dos anos iniciais. Claro, com foco na estatística e no ensino de matemática. Bem, será que o pedagogo, na função de professor, precisa conhecer os conceitos relacionados tanto à estatística como à própria matemática? Bem, eu diria que além de conhecer, ele precisa compreendê-los e apresentá-los de maneira acessível às crianças. Então, essa forma de apresentar o conhecimento e de forma acessível às crianças, nós chamamos de didática e de transposição didática. Então, através da transposição didática, nós conseguimos transformar o conhecimento acadêmico, que é um conhecimento científico, em um conhecimento escolar, que é um conhecimento ensinado. Então, nós conseguimos transformar esse conhecimento e que será acessível às nossas crianças. Bem, nesse sentido, nós temos um documento, que é os Parâmetros Nacionais Curriculares, que são os PCNs, que eles enfatizam e enfatizavam, né? Agora nós temos a Base Nacional Comum Curricular, que ela também traz alguns elementos. Mas os PCNs, eles trazem elementos muito fortes para o ensino de estatística e para o ensino de matemática. Então aqui nós temos o seguinte: o conhecimento da história dos conceitos matemáticos precisa fazer parte da formação dos professores para que tenham elementos que lhes permitam mostrar aos alunos a matemática como ciência que não trata de verdades eternas, infalíveis e imutáveis, mas como ciência dinâmica, sempre aberta à incorporação de novos conhecimentos. Muitas vezes nós temos aquela interpretação de que a matemática é um conjunto de conhecimentos fechados e que nada mais se descobre. Mas isso é um conhecimento errado. Nós temos que a matemática ela é uma ciência dinâmica e que pode incorporar, além da própria matemática, outros elementos. E daí, ao longo da apresentação, eu quero falar um pouquinho sobre a educação matemática. Então, além disso, conhecer os obstáculos envolvidos no processo de construção de conceitos
é de grande utilidade para que o professor compreenda melhor alguns aspectos de aprendizagem dos alunos. Bem, então cabe ao professor a contextualização do saber, transformar o saber científico em saber escolar, considerando, quando possível, a bagagem cultural trazida pelo aluno e seus interesses. Então tem duas características aqui que remetem a uma ideia que nós já trabalhamos ao longo da nossa disciplina, que é a própria modelagem matemática. Então essa ideia de contextualização, de interesse, assumir a bagagem do conhecimento do aluno e assim por diante. Um saber intermediário, que pode auxiliar na construção do conhecimento. Então, de acordo com Burak, que é um autor que nós já conhecemos, o século atual exige que os cidadãos saibam agir diante das constatações, mais do que apontar números. Então, a partir de todas essas informações que nós encontramos no dia a dia, até mesmo a respeito do coronavírus e outras situações que estão ao nosso encontro e que nós encontramos através da notícia, da internet. Além de números, nós precisamos compreender as características envolvidas, todos os elementos que estão ali sendo circulados a partir dessas informações. Então, nesse contexto, destaca-se a educação matemática. Tá, o que é a educação matemática? Ela é uma poderosa ferramenta para a leitura do mundo, mas que pode e deve contar com o concurso de outras áreas do conhecimento, como a própria pedagogia, para favorecer a compreensão e dar significado àquilo que se constata por meio da matemática. Então, a matemática sozinha, isolada do seu mundo, ela não nos ajuda em muitas coisas. Nós precisamos do auxílio da história, da geografia, da cidadania, do meio ambiente, de tantos outros fatores, de tantas outras ciências, para que nós possamos, de fato, compreender alguns conceitos que são emergidos pela matemática ou por temas diversos. Tá? Bem, segundo Burak Martins, como educadores matemáticos, pretende-se outro ensino. Tá? Um ensino que leve o aluno a pensar, a atribuir significado ao que aprende, a apoderar-se de um conhecimento interdisciplinar e holístico, que demonstre as conexões entre as partes e o todo. Espera-se contribuir para que os estudantes possam construir algumas competências necessárias no mundo atual. E quais são essas competências? Que devem ser enfatizadas tanto na nossa disciplina, como na formação de vocês e na atuação de vocês como professores na educação infantil nos anos iniciais e também gestores. Então, saber observar, explorar e investigar, estabelecer relações, classificar e generalizar e ainda favorecer situações que permitam desenvolver capacidade de argumentar, tomar decisões e criticar. Então, além de vocês saberem argumentar, tomar decisões e criticar, tem tantas outras situações que devem estar envolvidas a partir desse contexto de educação matemática. Bem, eu gostaria agora que vocês parassem um pouquinho e pensassem, tá, sobre o que nós passamos ao longo da nossa disciplina, a primeira atividade que nós fizemos na nossa disciplina e como vocês foram se adaptando na nossa disciplina e nesse conhecimento com a matemática. Então, vocês vão fazer agora um balanço. Então, a ideia é o seguinte: que sentimentos há em você quando se fala de ensino de matemática? Lembra da nossa primeira atividade? Que ela foi realizada no início do ano letivo, no qual eu pedi que vocês colocassem o seu sentimento, algumas ideias, alguns elementos, né, algumas representações, quando se falasse de matemática. Então agora eu gostaria que vocês fizessem o seguinte, tá? Vocês, ao longo dessa semana, do recesso, que vai se iniciar a partir do dia 11, vocês refletissem sobre a nossa disciplina, fizessem uma limpa nos conceitos, no conhecimento que nós aprendemos, tá? E eu gostaria que vocês fizessem o seguinte: que outras representações, sentimentos e percepções você destacaria em um novo desenho? Então a tarefa de vocês, que vocês vão fazer isso até o final do recesso, vai ser a primeira atividade que eu vou solicitar a vocês na volta às aulas, é o seguinte: vocês vão fazer um novo desenho e agora com tudo aquilo que nós passamos ao longo da nossa disciplina. Tá? Então, que outras representações, sentimentos e percepções você destacaria em um novo desenho? Então, a ideia é que vocês façam um novo desenho, agora destacando os novos sentimentos ou os sentimentos que permaneceram, tá, ao longo da nossa disciplina frente à matemática. Então, quando se fala de matemática hoje para você, como você representaria esse sentimento que você tem frente à matemática? Então, vai pensando, vai trocando ideias com os colegas e
na volta às aulas, depois do recesso, eu vou pedir esse desenho como a primeira atividade do segundo semestre, tudo bem? Bem, o que nós vimos até aqui então? No primeiro bimestre, nós falamos um pouquinho sobre a história da estatística, nós comentamos também sobre variável e tipos de variáveis, população, amostra e amostragem, questões de investigação, coleta e organização de dados, razão, fração, proporção e porcentagem, que são elementos da própria matemática, mas são muito importantes para a estatística, né? E no segundo semestre, nós começamos a falar sobre tabelas de frequências, gráficos estatísticos, tecnologia estatística, no qual nós usamos a planilha do Excel, né, que é uma planilha eletrônica para a construção de alguns gráficos, tá? Que eram diversos, gráficos de setores, de linhas, colunas, barras, né, e assim por diante. E também, por último, nós vimos um pouquinho sobre o resumo visual e a modelagem matemática na educação matemática. Então, na volta às aulas, no segundo semestre, nós vamos comentar mais conceitos referentes à estatística, envolvendo modelagem estatística e outras atividades que serão muito interessantes. Mas assim, eu gostaria que vocês fizessem também uma reflexão. Então, realize uma reflexão sobre como foi esse semestre e a nossa disciplina. Estatística aplicada à educação. Vocês podem colocar essas ideias no fórum, que eu vou deixar aberto hoje, onde vocês deverão destacar alguns pontos positivos, os pontos negativos, a aprendizagem pessoal de vocês e os principais obstáculos enfrentados. Então, nem tudo são flores, né? Nós sabemos que para preparar uma aula a vocês, eu tenho bastante dificuldades, né, em meio a essa situação que nós estamos vivendo, e vocês também têm as suas dificuldades em acessar esses materiais e de aprender de fato. Então eu gostaria que vocês destacassem pontos positivos das nossas aulas, pontos negativos, como está sendo essa aprendizagem pessoal de vocês, se vocês estão tendo muitas dificuldades, como está sendo então de fato essa aprendizagem e os principais obstáculos enfrentados por cada um. Então eu gostaria que vocês realmente destacassem, fizessem essa reflexão e colocassem lá no fórum para que todos tenham ciência e que nós possamos trabalhar também com essas dificuldades. Então é um momento de nós refletirmos, pararmos e olharmos para o presente, pensando em melhorias para o futuro, que nesse caso é o nosso segundo semestre. Bem, então a nossa aula de hoje foi fazendo essas reflexões, fazendo essa síntese geral sobre o que nós já estudamos e sobre o que vem pela frente também, mas também tudo pensando no interesse de vocês, nas particularidades, nos obstáculos, nos desafios e também nas dificuldades que vocês vão enfrentando. Bem, gostaria de agradecer a vocês, tenham todos uma boa semana, não esqueçam de finalizar o resumo visual, de postar até hoje, e da finalização do questionário, que será essas duas atividades, a última atividade do nosso semestre. Para a semana que vem, eu quero novamente juntar todos os resumos visuais de vocês e fazer uma apresentação, sintetizando algumas ideias, apontando alguns comentários de vocês ao longo da criação desse resumo visual 2. Então, espero que todos estejam muito bem, uma boa semana a todos, um forte abraço e até mais.